Por que as pessoas vêm para terapia, então, para os estudantes de graduação? Geralmente eles vêm para terapia porque eles estão enfrentando um alto nível de um alto sofrimento aí pela presença de pensamentos e sentimentos que eles trazem muito incômodos, né? Acabam muitas vezes impedindo que eles durmam, impedindo que eles façam algumas coisas, né? E aí eles querem se livrar desses pensamentos e sentimentos. Ou então eles estão tendo um comportamento ali compulsivo, algum tipo de comportamento que eles já perceberam que não faz bem, não os aproxima da vida que eles querem viver, mas eles não conseguem mudar esse comportamento e a gente acabou de ter uma excelente aula sobre isso, né? E aí eles já tentaram várias metas, várias estratégias, como a Isabela estava falando, mas não estão conseguindo fazer isso sozinhos. Ou então muitas vezes eles vêm para terapia porque eles falam que estão numa sensação de vazio, estão perdidos de si mesmo, não conseguem escolher. E isso pode aparecer muitas vezes do não sei o que eu quero, não sei com o que eu quero trabalhar, ou de alguma forma me sinto estranho nessa relação, nesse casamento, nesse trabalho, mas não estou entendendo muito bem o porquê. Então a pessoa parece que está muito distante de si mesmo, de alguma forma. E aí tem o clássico, né? Busca o autoconhecimento. E aí como é que a terapia pode ajudar? A gente coloca uma pessoa no divã, fica em silêncio e anota, né? Não é isso, não é brincadeira. Então, assim, quando a gente tem uma imagem, né, que é socialmente compartilhada da psicoterapia, geralmente a gente imagina as pessoas no divã, né? E aí o terapeuta lá falando, promovendo insights, né? E parece que o terapeuta sabe algo ali, né, que o paciente não sabe, mas ele tem que descobrir de alguma forma, né? Ele tem que ler o terapeuta, enfim. E aí essa era a cara da psicoterapia por muito tempo e ainda tem muita gente, a gente vê isso muito nas mídias hoje em dia, que a psicoterapia é isso aí. E aí eu tô aqui, né, pra falar com você sobre uma psicoterapia que na verdade tem essa cara aí, ó, né. Será que é possível, né, será que isso aqui cabe num consultório de terapia, né? E as pessoas têm utilizado isso, então, afinal de contas, pra que a gente vai fazer práticas contemplativas? E aí eu já quis fazer um gancho com esse maravilhoso filme que concorreu ao Oscar nesse ano, que chama Dias Perfeitos, né, e eu não vou dar spoilers, mas assistam, tá? Mas então, para que a gente está falando de práticas contemplativas? Será que a gente não tem que descobrir o porquê das coisas? Né, a Belinha já falou que muitas vezes a gente entra em iluminação e tenta entender as coisas para mudar os nossos comportamentos, né? Ou tem essas estratégias de autopunição, de autocrítica, para ver se aí sim a gente consegue mudar alguma coisa. Então, a vida já tá tão corrida, para que eu vou inventar moda de fazer prática contemplativa? Eu tenho que fazer mais coisa, não menos coisa e parar, né. E provavelmente, como o professor Leandro já falou, infelizmente não consegui ver, né, muitas vezes que a gente observa é que a nossa cabeça fica tão cheia, né, e a gente fica se sentindo tão estressado, e a gente tenta resolver os problemas da maneira mais rápida possível, que a gente acaba entrando em burnout, paralisando, né, e não sabendo o que fazer. Ou a gente se pega em comportamentos compulsivos, né, e tá ali mexendo, machucando, roendo unha, né, como falaram aqui mais cedo, mexendo no celular, e aí quando a gente vai ver, a gente saiu pior desse comportamento do que a gente entrou, né, acabou se sentindo pior. E aí isso acaba muitas vezes criando um padrão de comportamentos limitantes, onde a gente fica tão preso a esses pensamentos, né, a gente fica tão preso a esses sentimentos que a gente tem, né, ou a estratégia de evitar sentimentos que são desconfortáveis, ou a gente fica tão preso nesses comportamentos ali impulsivos, né, que a gente não tá tão atento ao que tá fazendo, que a gente acaba vivendo uma vida muito limitada para fugir da dor, para não ir contra esses pensamentos, né. Ah, deixa eu pensar aqui um exemplo clínico para ajudar. Ah, muito muito a gente pode ver muito isso em casos de paciente com transtorno de estresse pós-traumático, né. Então hoje em dia eu atendo alguns pacientes com esse transtorno, e aí eu tenho um paciente que ele não sai de casa já há uns bons 6 meses, assim, né, o que aconteceu na verdade é que quando ele estava começando a melhorar e começou a sair de casa, começou a fazer atividade física, ele sofreu um trauma novamente, e aí ativou de novo todos os gatilhos, e aí assim, pra mim porque todas as vezes que ele sai de casa é tão desconfortável, dói tanto pra ele, dói o corpo, né, dói as emoções são muito doloridas, assim, tão desafiado, ou ele sai de tanta raiva e tanto medo que ele não sai de casa. E ele quase não sai do quarto, porque é claro que as relações familiares ficam muito piores, porque ele tá vivendo desse jeito, os familiares não entendem muito bem, e aí ele fica numa vida cada vez mais restrita, né.
E aí, o que vai acontecendo? Nosso tempo vai passando, né? Nossa vida vai passando, né? Então, quantas vezes a gente acaba ficando tão preso nesses pensamentos, nesses sentimentos, nesses padrões comportamentais, que quando a gente se dá conta, a gente já está no final de abril de 2024, né? Assim, a gente está quase no meio do ano, né? Assim, as pessoas que nasceram nos anos 2000 já têm carteira, já estão até casando. É uma coisa assustadora quando a gente olha para a passagem do tempo, né? E quantas coisas importantes a gente perde porque a gente está preso no piloto automático, como já foi falado aqui, né? Sistema do tipo 1, né? Então a gente acaba tendo esses comportamentos e aí, nesse padrão de funcionamento a gente acaba vivenciando uma desconexão com o outro e também uma desconexão com a gente mesmo. A gente funciona. Piloto automático não é ruim, né? Imagino que vocês já viram isso aqui nas aulas hoje mais cedo, né? Não é exatamente uma coisa ruim. Inclusive é extremamente útil e evolutivo. Mas quando ele acontece de maneira excessiva na nossa vida, a gente acaba muitas vezes mantendo esses padrões, esses velhos hábitos mentais, esses velhos padrões comportamentais, que aí já começam a funcionar de maneira disfuncional. E a gente acaba tendo uma desconexão com a gente, com o outro, né? E aí tem esse estudo clássico aqui, né, que foi feito em Harvard, né, que mostra que quando a gente está nesse modo do piloto automático, a gente geralmente está com a mente divagando, né? Então eles desenvolveram um aplicativo de celular. Quando que é? Esse artigo ele já é antigo, era de 2010, né? Então um aplicativo de celular, acho que foi de iPhone, da Apple. E aí eles simplesmente perguntavam para as pessoas o que eles estavam fazendo, o quanto, onde que estava a atenção deles, né? Se eles estavam presentes ou não, o que estavam fazendo e como é que eles estavam se sentindo. E o que esse artigo mostrou, né, que na maior parte do tempo, ou grande parte do nosso dia, a nossa mente está divagando, independente do que a gente está fazendo. Mesmo que seja uma coisa prazerosa, a gente está com a mente divagando, né? E geralmente, quando a gente está com essa mente divagando, a gente está com níveis de felicidade mais baixos, né? Então, e outra coisa que eles encontraram também nesse estudo é que as pessoas pensam é melhor preditor de felicidade do que eles fazem. Ou seja, eu estou fazendo um negócio, mas eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu estou viajando aqui, eu não sei exatamente para o quê, mas isso provavelmente vai alterar o meu humor e vai me fazer ficar menos feliz, né? Então tá, então beleza. Como é que a gente sai do piloto automático? Como é que a gente fica mais presente? A Belinha falou, né? Quais estratégias que a gente usa para poder sair, né, desses padrões de funcionamento que tem a ver com o nosso viés atencional, com o nosso viés de memória, os nossos padrões de tomada de decisão. Como é que a gente sai disso? Fácil. Comece a cheirar as flores da sua vida, né? Quem é que nunca ouviu? Comece a carpe diem, né? Assim, quando você passar por um lugar, cheire as flores, né? Veja as cores. Muito fácil, não é? Não, não é fácil, né? Isso é uma brincadeira que isso fazer com vocês, né? Não é exatamente, é algo que provavelmente a gente já ouviu, mas quem é que tem tempo, né? Ou sente que tem tempo para poder parar e ficar cheirando flor, né? Parar e ficar tomando café devagar. Parar e assistir televisão, comer sem assistir televisão. Hoje em dia já é difícil comer sem estar mexendo no celular e assistir televisão. Então, de onde é que vem essa história, né? De pare e cheire as flores, né? Então, não sei se isso aqui vai ativar emoções para todo mundo, né? Como a Belinha falou, isso aqui talvez não ative a memória das pessoas, mas isso aqui era do Rá-Tim-Bum, então senta que lá vem história, né? Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer viver sem sofrimento. Isso é um princípio básico, né? Que une a todos nós, seres humanos, né? Todos nós queremos nos livrar da roda de Dukkha, que é a roda do sofrimento, né? Mas aí vem a Organização Mundial da Saúde e mostra que no Brasil a gente tem uma prevalência de 9,3 de ansiedade, mas 300 milhões de pessoas têm depressão em 2015. E os transtornos mentais hoje em dia são a causa número 1 de incapacidade. E isso já foi avisado há muitos anos atrás, e a gente continua com esses números que parecem que muitas vezes subindo, né? E aí, então, a gente tem a psicologia que vai tentar nos ajudar a resolver isso. Então, já ali, né, desde 1860, a gente tem, né, o William James, a gente tem as teorias do Freud, a gente tem o Pavlov, a gente tem o Bandura, o Maslow, né, a gente tem uma série de teorias ali que vão tentar nos ajudar a sair do sofrimento, a ser mais felizes, a sair desses padrões de funcionamentos e mudar o nosso comportamento, né? E aí, ali hoje em dia, uma das práticas mais utilizadas, porque tem mais evidência de eficácia,
é a terapia, a psicologia cognitiva, né? A terapia cognitiva, né? Que tem o Ellis e o Aaron Beck, né? Que são os principais nomes dessa área, né? E a ideia é que o nosso sofrimento mental, ele vem por causa da ruminação. Mas agora a Belinha estava falando sobre ruminação, acho que eu preciso entender melhor esses outros propósitos também da ruminação, como ela estava falando, né? Mas a teoria é que quando a gente fica preso, muitas vezes a gente está ali, andando na vida, vem um pensamento, a gente não está prestando atenção, né? Esse pensamento ele vai crescendo e ele começa a tomar conta da nossa experiência. E a gente acaba ficando preso dentro desses pensamentos, né? E aí, a ideia, então, dessas práticas clínicas ocidentais baseadas em evidências, e aí que tem mais evidências de eficácia, que são os comportamentais, é a gente começar a observar os nossos pensamentos, né? Ao invés de fazer que nem aquele mocinho da charge, prestar atenção. O que está rolando na minha mente? Porque provavelmente isso vai afetar como eu estou me sentindo. E isso vai afetar como eu estou agindo, né? Então eu lembro muito das sextas à tarde lá com a Isabela Lima. No NTA a gente trabalhava com pacientes com transtorno afetivo bipolar. E aí a gente via, né, quais são os padrões de pensamento em mania, como é que isso afeta as emoções, como é que isso afeta os comportamentos. E quais são os padrões de pensamento na depressão. Então a gente vê essa relação. E a ideia, então, da TCC, né, que são as práticas comportamentais de segunda onda, é reconhecer, desafiar os pensamentos automáticos todos funcionais, e a gente faz o quê? A gente muda esses pensamentos. Porque se a gente mudar os pensamentos, a gente muda também as nossas emoções, os nossos comportamentos, que é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. Mas aí, com o passar do tempo, né, alguns estudos, né, como a TCC pretende ser escrutinada, né, e ser baseada em evidências, alguns estudos começaram a mostrar que muitas vezes, ainda que o paciente apresentasse uma mudança de pensamento, isso não era acompanhado por uma mudança de emoções, né? Às vezes, mudanças comportamentais e não necessariamente mudanças dos pensamentos iam promover as mudanças das emoções, né? Então, intervenções como a ativação comportamental, que é muito utilizada na depressão, ela por si só já mudava as emoções, então a gente não precisava necessariamente reestruturar, modificar os nossos pensamentos. E outras coisas que os estudos foram mostrando é que muitas vezes quando a gente fica tentando trocar muito o conteúdo dos nossos pensamentos, isso começa a se tornar aversivo, porque a gente tenta, como a Bela falou, né, assim, sistema tipo 1, dá para mudar fácil? Né? Será que eu tenho viés atencional, viés de memória para alguma coisa, será que eu consigo mudar esses pensamentos que vêm tão facilmente? Né? Então, muitas vezes, a tentativa, uma das intervenções que era supressão de pensamentos, na verdade, o que fazia era aumentar a frequência e a intensidade emocional associada àqueles pensamentos disfuncionais, né? Um bom exemplo disso, né, é aquele exercício do tente não pensar num urso polar branco. Provavelmente vocês não pensaram no urso polar branco hoje, né? Se pensaram, é meio raro, mas assim, só o fato de não ter, de eu falar para não pensar em alguma coisa, provavelmente faz com que a gente pense naquilo. E quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, na verdade a gente cria um outro processamento que é ficar monitorando se eu não estou pensando naquilo, né? E aí eu tento corrigir aquilo que eu não estou pensando. Se eu pensar, eu tento corrigir. E aí cria uma outra camada de processamento, a gente cria uma sobrecarga e a gente acaba pensando, né? Então, começaram a se perceber que às vezes não era exatamente sobre mudar o conteúdo dos pensamentos, mas quanto mais a gente reestruturava e modificava os pensamentos e via que aqueles pensamentos não eram exatamente verdade, a gente começou a mudar a nossa relação com os pensamentos. E acompanhado a isso, vieram muitos estudos que baseavam também na importância de estar atento às sensações do corpo, né? E na relação das sensações do corpo com as nossas emoções, comportamentos e pensamentos, né? Então, ao invés de tentar mudar os pensamentos, essas novas abordagens começaram a mudar a relação com os pensamentos e com as sensações. Eu não preciso mais mudar o conteúdo do pensamento, mas a relação que eu tenho com aquele pensamento. Gente, Isabela, para mim, é Belinha, viu? O meu automático que o meu sistema vai me fazer chamar ela de Belinha toda hora. Então, a professora Isabela, né, ela estava falando sobre isso, né? Sobre como que muitas vezes a gente ficar tentando se culpar pela nossa autocrítica não necessariamente é algo que funciona. Mas será que a gente pode, talvez, acolher esses pensamentos automáticos de autocrítica? Então, a gente está mudando a relação com os nossos pensamentos, não exatamente o conteúdo,
né? E aí, para a gente poder... Muito dessas pesquisas vieram também das intervenções baseadas em trauma, né? Onde foram vistos que as intervenções que tentavam reestruturar o pensamento não necessariamente estavam funcionando. Então, era importante fazer intervenções que se baseavam no corpo, no processamento físico do que estava acontecendo. Então, a partir de várias teorias, né, assim também das humanistas, das perspectivas baseadas em outras filosofias, foram se desenvolvendo as intervenções comportamentais de terceira onda. E aí dentro a gente vai ter mindfulness, a ACT, a dialética, a terapia focada na compaixão, né, que tem esse maior foco nas sensações do corpo. Então, esses psicólogos mais influentes, e eu gostaria de chamar um parênteses aqui para vocês verem o gênero e a cor da pele desse... Eu coloquei aqui também o site, né, assim, enfim, eu queria uma boa imagem para usar, uma que fosse simples, né, que coubesse, mas me chamou a atenção o fato, né, de ter um gênero específico, uma cor da pele também mais específica, né. Mas enfim, então, hoje em dia a gente está na terceira onda das psicoterapias, né, desde a década de 90, ali a gente tem as intervenções baseadas em mindfulness, o DBT, a ACT, a focada na compaixão, e aí a gente vê um monte de protocolos baseados em mindfulness, né, protocolos de terapia, né, baseados na compaixão, para cultivar o equilíbrio emocional, né, e o que esses protocolos, né, o que essas intervenções, na verdade, estão querendo, né, do que elas estão falando, o que é mindfulness? Essa é uma definição do Kabat-Zinn com o Williams e o Tisdale, que são os fundadores do MBSR, que é o programa de mindfulness de redução do estresse, e o programa de mindfulness de terapia cognitiva. O que é mindfulness? Mindfulness é a consciência que emerge ao prestar atenção propositalmente ao momento presente, sem julgamento, permitindo que as coisas sejam como são. Então, não é só prestar atenção ao que acontece agora, tem uma atitude específica. É com uma intenção de não julgamento, com uma intenção de permissão. E é proposital. Não é, um negócio passou, ele chamou minha atenção, eu olhei para aquilo ali, me distraí e voltei. Né? Tem uma intenção, né? Não é uma atenção solta, né? Tem uma intenção clara. Então, quando a gente está falando de mindfulness, a gente está falando desses processos aqui, de começar a desenvolver as nossas habilidades de observar pensamentos, sentimentos, sensações e impulsos. Então, apesar do nome, né, da palavra do inglês ser mindfulness, na verdade, né, acho que o Kabat-Zinn mesmo falou uma vez, né, se você falar mindfulness e não ouvir heartfulness, você está pensando pela ideia errada, porque não é sobre mente racional, cérebro, né? Quando se fala tanto em sânscrito quanto em Pali, a compreensão de mente, na verdade, mente e corpo, pensamento e emoção. Eu posso falar mais sobre isso para vocês, né? Então, a gente está observando não só os pensamentos, mas as sensações, os impulsos, os sentimentos. E quando a gente desenvolve essa capacidade de prestar atenção nisso, esse eu observador, a gente pode se convidar a reconhecer as coisas como elas são, que é uma atitude corajosa, né? Porque às vezes, olhar porque não é gostoso, não é agradável, a gente não vai gostar. Deixa eu ter uma noção da hora aqui, senão eu vou ficar falando até amanhã. Então, a gente observa o que está acontecendo com essa abertura, com a atitude de curiosidade. A gente até fala nos programas, né, como se fosse uma criança entrando em contato com a experiência pela primeira vez, né, ou como se fosse um cientista, né, ou notando ali, observando no microscópio, o que é aquilo ali, né, como é que se movimenta, né, Globo Repórter, do que se alimenta, como vive, né, quem são, né, então a gente tem essa atitude de abrir mão do controle, de deixar ser, de acolher, de permitir, né. Quando a gente está falando de mindfulness, a gente também está falando de retorno, né, então mindfulness vem do inglês to be mindful of, então tem a ver com esse awareness, né, com essa atenção, com esse arousal, essa ativação da atenção que a gente está, ela é intencional, ela tem propósito, ela não é solta, né, então tem uma ativação, né, e aí a gente está falando também dessa capacidade de seleção, né, da atenção seletiva, então a gente está prestando atenção em alguma coisa, e a gente usa de âncoras para nos ajudar a onde que eu vou focar a minha atenção. Então, a gente vai ancorar, a gente vai aterrar e a gente vai sentir, né? Então, as âncoras podem ser várias, né? Pode ser a nossa respiração, pode ser um cheiro específico, pode ser um instrumento específico numa orquestra, por exemplo.
Agora eu vou prestar atenção apenas nos violinos. Agora eu vou prestar atenção apenas no oboé. Ou agora eu vou prestar atenção apenas na percussão. Né? Então a gente seleciona, né? E onde que vai ser a nossa âncora. E aí, não sei se vocês já viram GIFs, né? Essas coisas. O que acontece? Eu tô ali praticando mindfulness, eu tô na minha âncora. E aí o que acontece? A minha atenção vai embora. O que eu faço? Eu retorno. E aí minha atenção vai embora. E aí eu retorno. E aí minha atenção vai embora. E aí eu retorno. Porque mindfulness, né, que vem, sati em Pali, né, que é a língua do budismo, significa relembrar, rememorar, retornar. Então a gente está relembrando do quê? De onde que é para estar minha atenção. Que a gente está ali numa âncora, a atenção se perde. A gente relembra. A gente desperta, fugiu, eu volto, né, a minha atenção de volta para ali, né. E aí, quando a gente, então, está desenvolvendo essa habilidade de observar, abrindo espaço para entrar em contato com a realidade como ela é, e aí eu estou aqui, eu volto para estar em contato com a experiência aqui e agora, eu vou estar num lugar de muito mais clareza para fazer as minhas escolhas, né? Então, eu vou estar num lugar mais firme para conseguir dar o meu próximo passo. Ao invés de estar lidando com a realidade pela minha ideia do que a realidade deveria ser, então, ao invés de estar lidando com uma realidade distorcida, que foi distorcida para caber com a minha expectativa, a gente cultiva essa abertura, essa presença, para então ver, beleza, o que tem é isso aqui. E diante disso aqui, como que eu quero agir? Qual que vai ser o meu próximo passo? Então, na verdade, a gente está falando de liberdade para agir na direção dos nossos propósitos, né? E aí, né, quando a gente está falando de mindfulness, geralmente a gente pensa em meditação, mas a ACT, que é Acceptance and Commitment Psychotherapy, e eu já li, acho que é o Russ Harris, que fala para deixar a gente falar ACT, né, ao invés de falar tá, que é a tradução, porque é importante o ACT, né, que é o agir. É uma intervenção comportamental que nos convida para a ação, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um processo, é uma psicoterapia baseada em processos. Né? Ela não vai trabalhar tanto com categorias nosológicas. Ela conversa com isso, mas a ideia é que os transtornos mentais, eles são consequência de problemas nesses processos, né? Então, o processo que a gente está falando é o contato com o momento presente, quando a gente está falando de mindfulness. Mas a gente também está falando de aceitação. E a gente também está falando de desfusão, que é esse eu que observa os pensamentos. O que é desfusão? É a gente sair daquela nuvem de pensamentos e reconhecer aqueles pensamentos como pensamentos. E aí a gente também está falando de self como contexto. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão fusionado, tão preso, né? O que é fusão? É estar colado com alguma coisa, né? Ali está misturado com alguma coisa. Às vezes a gente está tão... E a gente tem um exercício, né, na arte que a gente usa, que a gente pede para o paciente imaginar que as suas mãos são pensamentos e sentimentos. Né? Os pensamentos e sentimentos estão aqui. A gente pede para ele aproximando. E aí a gente vai trabalhando isso, né? Então, às vezes, a gente está tão fusionado, né? Está tão colado os nossos pensamentos e sentimentos que a gente não consegue ver o que mais há. E, às vezes, a gente está muito fusionado com uma ideia de quem eu sou, né? Ou de quem eu deveria ser. E aí isso também leva a uma limitação de vida, né? Então, quando a gente está falando de mindfulness, a gente está trabalhando esse eu observador, que é esse eu, que é o self, como contexto, que tem pensamentos, que tem sentimentos, que tem sensações no corpo, mas que é mais que isso, né? Que é algo além disso, né? Porque a gente começa a trabalhar algumas intervenções que a gente vai observar isso tudo como um processo, que vem, né, fica um tempo e vai embora. E a gente vai se percebendo, então, como um contexto para tudo isso. Então, as intervenções baseadas em mindfulness, geralmente a gente vai pensar em contato com o momento presente, mas a gente está falando disso tudo. Então, quando a gente está falando de contato com o momento presente e de self como contexto, a gente está convidando o nosso paciente a estar presente e se abrindo para o que está aqui. Para quê? Para que a gente possa, então, entender o que é realmente importante para a gente e para que a gente possa agir de maneira comprometida com o que é importante para a gente. Ou seja, faça o que realmente importa. E tudo isso é o que a Belinha, né, a Isabela, estava chamando de flexibilidade psicológica, né? Então, qual que é o propósito da arte? Não é te livrar dos seus pensamentos, sentimentos desagradáveis, não é diminuir os seus sintomas de ansiedade, não é diminuir os seus sintomas de depressão. Isso pode ser uma consequência, né? Mas o que a gente está... o propósito da arte é entender que a vida tem dor,
Não existe uma vida sem dor. Então, a gente vai reconhecer, né, que a vida tem dor e vai reconhecer o que é importante. Vai criar uma vida valorizada, uma vida que seja coerente, né, com os nossos valores. Entrando em contato, né, com o que está acontecendo aqui agora para que eu possa, então, me reconectar com meus valores e nessa direção, né? Esse processo é o que a gente chama de flexibilidade psicológica. E os transtornos mentais são consequência do quê? Da rigidez psicológica, né? Então tá, então vamos aqui para a intervenção. Né? Já foi muito... Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Alguma dúvida? Não consigo ver os comentários, chat. Ruminamos sobre a ruminação. Era velhinha. Pois é, preciso entrar nessa ruminação com você. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Posso seguir? É bom que tá rolando um efeito muito interessante aqui, né, de estar vendo minha tela. Então, vou seguir. Então, tá. Então, vamos começar a trabalhar, né? O pessoal aqui da psicologia quer trabalhar. E como é que a gente trabalha com esse negócio de mindfulness, então? Né? Primeiro, interessante a gente aprender a falar, né? Mindfulness. Né? A gente embola, mas depois acostuma. Mas, muitas vezes, falar mindfulness dá aversão, né? Então, falar de meditação causa aversão. Né? As pessoas, não, meditação não é pra mim, minha mente não para, não cala a boca, né? Meditação não é pra mim, eu não consigo ficar quieto, né? Então, como é que a gente introduz esse negócio? Mas a gente tá vendo aqui que é importante o contato com o momento presente, então como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a primeira coisa, e isso vale para qualquer intervenção, em qualquer contexto, é explicar a importância do que a gente está propondo, né? Então, a importância do contato com o momento presente. E aí o Reis, ele sugere a seguinte intervenção. A gente explica, né? Primeiro a gente pergunta para a pessoa, né? Quantas vezes ela percebeu que ela estava tão presa na sua mente, ela estava tão presa numa preocupação, ela estava tão presa num padrão de funcionamento que ela acabou perdendo alguma coisa que era importante para ela. A gente já ativa ali a motivação pelas emoções, né? Então a gente pensa em mudança de comportamento. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente já vai conectar ali, né, com as emoções, né? Pode favorecer essa mudança de comportamento. E aí, como a Belinha falou, entender as coisas nos ajuda a mudar. Então, a gente fala que a nossa mente tem um modo super automático e rápido, que é sensacional, que é o modo de resolução de problemas, né? Então, várias vezes na vida a gente está funcionando, e geralmente o que está funcionando está ativado, o modo de solução de problemas. Como provavelmente o professor Leandro já falou e a Isabela falaram, é esse modo rápido, que não precisa de medir muita coisa, ele é econômico, né? E ele nos permite garantir o quê? Sobrevivência. Então, é extremamente importante e necessário. Né? Se estiver vindo um carro em alta velocidade na minha direção, ou se estiver vindo um homem na minha direção, no centro da cidade à noite, eu não vou pensar muito. E vou sair correndo. Depois eu penso o que aconteceu. Então, ele é super útil. Né? É isso que nos permite dirigir, é isso que nos permite tocar instrumentos musicais. Então, é o sistema do tipo 1, que inclusive tem pacientes que eu falo sistema do tipo 1, que eles gostam de saber, mas geralmente eu uso essa linguagem, modo de solução de problemas. Ele é muito importante. É ele que nos permite, por exemplo, ver quando tem um argumento ali de vendas que é meio estranho, talvez tenha uma mentira no ar, né? Então tem um processamento ali acontecendo que ele é muito automático e muito rápido, e que ele nos ajuda muito. Mas o problema é que ele fica meio fortalecido demais. Ele fica exagerado, né? E a gente tem um outro modo de funcionamento da mente, que é o modo pôr do sol. Então, a nossa mente é muito boa para resolver problemas, né? Mas tem esse modo da mente que é o que a gente faz quando a gente está diante de um pôr do sol, né? Ou diante de uma bela música, né? Ou apreciando uma obra de arte, ou uma comida muito boa, né? Não tem muito o que analisar, o que prever, o que, né, medir. É um modo apreciativo, é um modo contemplativo. Então, é um modo onde a gente pode permanecer com o que está, né? Então, a gente fala que existem esses dois modos da mente, existem em todo mundo, mas o problema é que, às vezes, esse modo de solução de problemas ele fica hiperativado. E aí as pessoas frequentemente chegam aqui e falam, Júlia, minha mente não fala tanto que eu tô tendo insônia. Eu deito, aí eu começo a mexer no celular, e aí eu pergunto, tá, mas o que aconteceu? Não, porque se eu sair do celular eu preciso me distrair, porque minha mente começa a falar muito. Então, o que a gente vai propor? Né, aquilo que o professor Leandro estava falando mais cedo, né? É um modo que vai combinar, então, né? Esse modo de resolução de problemas, mas que ele está presente, sensível ao contexto. Então, não é que a gente vai... Quando a gente propõe, né, desenvolver práticas contemplativas, ou seja, a gente vai fortalecer o modo pôr do sol, não é que a gente vai parar de resolver problema, não é que a gente vai panguar na vida, né? É que a gente, na verdade, vai começar
a desacelerar esse processo. Em tudo? Não em tudo, depende do contexto. Tem contexto que tem que ser rápido mesmo, né? Mas, vamos lá, acho que a gente não está em situação de vida ou morte o dia inteiro, né? Será que a gente pode desacelerar e começar a pensar melhor, né? No nosso padrão de funcionamento, né? Como a Verinha estava falando, né? Quantos comportamentos a gente tem que a gente não está nem prestando atenção, né? Não tem demanda, não tem alta demanda cognitiva, a gente está ali. Então, o convite é a gente desacelerar, para que a gente fique mais presente com o que a gente está, para que a gente possa resolver problemas, mas de maneira mais efetiva. Por quê? O que acontece com esse modo de solução de problemas que é tão ativo também? Porque, geralmente, quando a gente está diante de um problema, aquele problema causa desconforto, né? Psíquico, desconforto físico, né? Então, o que eu quero? Eu quero me livrar daquilo o mais rápido possível. Caso clínico, eu tenho uma paciente que ela tá num relacionamento com um cara que, enfim, ele descumpre vários dos combinados, né? Assim, e aí, só que ela tem muito medo de ficar sozinha, né? Ela tem 30 e poucos anos e ela é uma pessoa totalmente sensacional, mas todas as vezes que o cara começa a se afastar, ou que tem comportamentos que não são legais e que talvez a convidariam a mudar o tipo de interação com ele, ela até consegue, né, assim, tolerar o desconforto e se afastar um pouco, mas aí começa a vir esse problema dentro dela, né? Então, vou ficar sozinha, começa a vir esses pensamentos, essa sensação de desconforto, vem essa série de ideias aí da nossa cultura, né, de que a mulher pode ficar sozinha, né? A gente tá num tecido social que a mulher é valorizada pelo homem que ela conquista, né? Não pelo que ela conquista, mas pelo homem que ela conquista, né? Então, é muito aversivo estar com o problema. Então, ela quer rapidamente resolver aquilo. Tem que resolver o mais rápido possível, né? Ou o meu outro paciente que teve um conflito com a namorada dele, né? Como é que fala, gente? A pessoa que mora junto com ele, né? Namorada dele ali. Que eles tiveram um conflito, ele perdeu a confiança nela. Parece que ela quebrou lá um dos combinados também. E foi tão desconfortável para ele que ele começou a ficar preso em pensamentos, ficou preso na raiva, e aí ele já instalou o aplicativo, já começou a conversar com algumas pessoas, né? Por quê? Porque ele quer aliviar esse desconforto, né? Então, o que a gente está convidando é esse modo de desacelerar a resolução de problemas. A gente pode resolver, mas de uma maneira mais consciente, né? E aí, então, depois que a gente, né, explicou esses modos, a gente pode explicar como é que isso vai ser trabalhado no processo terapêutico. Né? E aí, para começar, a gente pode convidar o paciente, já nesse momento, né, a gente fala, né, que a abordagem da terapia de aceitação e compromisso, ela é uma abordagem experiencial. Então, vão ter exercícios. O paciente não é obrigado a nada, né? E a gente pede permissão o tempo inteiro, a gente dá escolhas o tempo inteiro, a gente está presente para ver se o paciente está confortável ou está um nível de desconforto que dá para sustentar ali, né? Mas a gente propõe experiências para quê? Para a gente gerar novos repertórios, né? Sistema UI, para a gente poder, então, promover mudança de comportamento nos pacientes. Então, a ACT ela é uma terapia, uma abordagem eminentemente experiencial. Então, a gente já pode convidar o paciente, então, a fazer uma breve prática de ver o que está rolando. Vamos aterrissar e ver o que está acontecendo? E aí eu pensei de fazer ela com vocês aqui agora. Deixa eu voltar aqui para ver. Vocês topam fazer agora uma prática de bem rapidinha, de 1 a 2 minutos, só para a gente fazer uma aterrissagem? Vou aguardar aqui as respostas. Aí, ó, alguém respondeu assim, então tá. Então tem 2 sim, para mim já tá funcionando. Então o que a gente faz quando a gente vai começar uma prática, né, de atenção? A primeira coisa que a gente faz é mudar o nosso corpo, a nossa postura. A gente não precisa entrar na posição de lótus, né, dobrar os pés, mas busca colocar os pés no chão, se for possível para você. Se você estiver deitado, tudo bem, fica deitado numa postura que é confortável para você. Mas os pés apoiados no chão, a coluna pode estar ereta, mas sem estar rígida. E aí você pode escolher, se você quiser, fechar os olhos ou apenas baixar o olhar. Pode manter os olhos abertos, vendo as escolhas que fazem mais sentido para você. E aí, para começar, então, a gente relaxa os ombros, solta os músculos da face e vai trazendo o foco da nossa atenção para o nosso universo interno, notando quais pensamentos
estão aqui presentes. Talvez seja uma imagem, um planejamento, um julgamento ou nada. Quer que esteja aí, apenas observa, tomando consciência, vendo se tem alguma emoção, alguma sensação física. Apenas fazendo um check-in interno. E então agora levando o foco da sua atenção para as sensações da sua respiração. Se foque aí para você. Então talvez apenas notando as sensações do abdômen ou do tórax, sutilmente se movimentando. E quando o ar está entrando, sabendo, tomando consciência das sensações do ar entrando. E presente para o começo, meio e fim da expiração. Vendo se é possível sintonizar com os detalhes das sensações da respiração, sem precisar mudar o ritmo dela. Não precisa aprofundar, não tem que controlar a respiração. Simplesmente notando. E agora ampliando o foco da sua atenção, vendo se, além das sensações da respiração, é possível notar também sensações do seu corpo como um todo. Aqui, nesse momento. Habitando o seu corpo. E pode ser que mais cedo ou mais tarde a sua mente se distraia, vá para outros lugares. Isso é muito natural. A mente faz isso mesmo. Então, quando você notar que a mente se distraiu, gentilmente, com paciência, vai trazendo o foco de atenção de volta para a âncora, que agora é a sensação do corpo. Explorando as sensações aí agora. Como é que tá agora? O que você nota? Talvez sensações mais sutis ou mais intensas. Vendo se é possível se abrir para o que está aqui. Se permitindo estar como você está. E no seu tempo. Quando for ok para você, talvez vendo se o corpo precisa fazer algum movimento. Talvez se espreguiçar, alongar. E gentilmente abrindo os olhos, retornando ao ambiente externo. Então, pessoal, eu gostaria de compartilhar o que observou. Fiz uma prática não tão curta, às vezes no começo pode ser até mais curta. Ah, muito boa essa pergunta, Gabriel. Vou te responder ela já já, tá? Vou responder. Essa pergunta é muito, muito boa. Inclusive, justifica o meu caminho aí. Então, ele tá falando de teve paciente com transtorno de ansiedade. Fazer essa prática é difícil. Foi muito bom conseguir observar meus pensamentos, mas admito que em um momento quase dormi.
Então, você notou pensamentos, notou uma tendência a dormir, é o que está presente agora. Obrigada, Ana. Mas alguém gostaria de compartilhar? Bom, então tá. Eu acho que não, então deixa eu seguir aqui. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, eu quis dar essa palhinha tanto para vocês experimentarem, porque é uma prática experiencial, né? A gente sente o que e o convite da ACT, de todas essas práticas comportamentais, é a gente experimentar, o terapeuta viver o que ele propõe, né? Assim, então, quando fala prática baseada em mindfulness, baseada em mindfulness, não é baseada na teoria do mindfulness apenas, é baseada no mindfulness, na prática de mindfulness do instrutor, né? Então, é baseada nessa presença do instrutor, né? Então, é importante a gente vivenciar tudo que a gente propõe, né? Até para a gente ver os desafios também, né? É muito bom conseguir observar pensamentos de até quase dormir. Ana Carolina, observamos questões de tensão corporais antes não conscientes. Olha só, então você notou que tinha uma tensão aí, mas que não tinha percebido. E é o que acontece quando a gente está no piloto automático, né? A gente está com sensações no corpo e às vezes a sensação ela precisa estar muito intensa para a gente prestar atenção, né? Ah, eu amei. Teve alguém aí que a mente distraiu, gente? Ou todo mundo ficou aí focadão o tempo inteiro? Foi uma prática curtinha? Ou teve gente que a mente deu uma viajada? Como é que foi? E há um delay aqui, né? E minha mente já começa a falar coisas, né? Enquanto eu espero as respostas aqui, tô vendo a minha mente distraiu, sim, em alguns momentos, mas logo voltei. É isso. Né? Então, assim, quando a gente está falando de meditação, geralmente está muito associado a uma ideia errônea de que meditação, práticas meditativas, significa esvaziar a mente, limpar a mente. Quando a gente está falando de limpar a mente, não é que a gente vai ficar sem pensamento, né? É que a gente está diminuindo os ruídos, né? Os barulhos, o excesso de pensamento. Mas isso vem com a prática contínua, com o tempo, e também não é todo dia, né? Tem dia que a gente vai praticar e, sei lá, praticar há anos e aí a cabeça vai estar muito agitada, porque é aquilo que tem. Então, o convite é estar mindful. Mindful é atento à experiência como ela é. Então, se eu tô com a cabeça agitada, é isso que ela é. Se eu tô com uma tensão, é isso que tem, né? Então, esse convite é observar o que é. Se eu tô com sono, é isso que é. E aí eu posso, então, ter sabedoria para decidir o que eu vou fazer com isso. A mente foi pro som do cachorro baforando ao lado, né? Então, assim, ó, o mundo nos convida, a nossa mente nos convida, né? Teve ruído da rua, distrair. É isso, né? Então, o convite é a gente relembrar, voltar, retornar. E aí, muitas vezes, quando é no caso de transtorno de ansiedade, essa prática ela pode ser, de fato, muito desafiadora, né? Deixa eu voltar. Então, aqui a gente fez, na verdade, uma prática de 3 passos, né? Que é a prática de presta atenção na sua experiência do momento presente, que é pensamentos, sensações, sentimentos, ou a gente chama de 3 passos, ou prática da ampulheta, algumas pessoas chamam assim. A gente observa pensamentos, aí a gente concentra o foco da atenção seletiva, numa âncora específica, no caso foi a respiração. Depois a gente amplia para as sensações do corpo como um todo, né? Então a gente está fazendo esse movimento aqui com a nossa atenção. Estou observando o que tem, eu estou concentrando, depois eu estou ampliando, né? E isso é muito útil para a gente utilizar, por exemplo, com pacientes com TEA, com TDAH, né? Que geralmente têm déficits nas habilidades atencionais, né? É muito difícil controlar, né, esse foco da atenção. Então, quando a gente pratica essas coisas, ou a prática dos 5 sentidos, então eu vou levar a atenção agora para o que eu posso ver, eu vou levar a atenção para o que eu posso cheirar. Então, às vezes, meu paciente não quer meditar, falou que meditação não é para ele. E aí, o que a gente pode fazer na terapia? O paciente, a gente viu que ele está fora, né, tá fusionado com algum pensamento, tá com o olhar longe, distraído, né? A gente vê que o paciente não está ali com você. Você pode convidar ele e falar assim: olha, você pode notar 5 coisas aqui, observar os detalhes de 5 coisas aqui nesse consultório? Observa aí os detalhes de 5 coisas. Agora, você presta atenção em 4 sons. Isso, atenção na respiração. Agora vê se é possível sentir 3 texturas. Aí sente o sofá, sente a roupa. Levando atenção. Agora vê se é possível a gente sentir 2 cheiros, né? A gente pega 2 coisas ali para cheirar.
né? Aí dou café para os pacientes, dou chá para os pacientes, né? Então, assim, agora vê se é possível prestar atenção no que está, o gosto na sua boca, no paladar. Então, a gente pode usar, e a gente usa muito dessas práticas de atenção nos sentidos para os pacientes que têm déficit nas habilidades atencionais, porque são práticas muito acessíveis, né? Para mim, foi difícil começar também com essas práticas, e aí, Gabriel, já começando a te responder, né, muitas vezes fazer práticas sentado, de olho fechado, é muito difícil, né? Porque pacientes com TDAH, pacientes com ansiedade, pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, às vezes permanecer de olhos fechados, permanecer quieto, é desconfortável, pode até ser gatilho para trauma, né? Então, a gente pode convidá-los a práticas de atenção a coisas diferentes. Então, práticas de contato com o momento presente, basicamente, anote alguma coisa. A gente está convidando ele a anotar alguma coisa. E a gente vai usar desses 3 processos, né? Então, a gente vai ativar a atenção, a arousal né, do paciente. Então, intencionalmente, propositalmente, tomando consciência de alguma coisa, a gente escolhe um foco, né? A gente pode trabalhar focar e a gente também vai trabalhar abrir. E quanto mais a gente trabalha, ele presta atenção em uma coisa, né? Às vezes abre, às vezes o paciente está com uma sensação muito desconfortável no corpo, a gente pode convidar ele a expandir e notar as sensações do corpo como um todo, ou olhar numa janela, né? Às vezes o paciente está muito preso, tem alguma sensação muito desconfortável, eu levo o paciente literalmente para a beira da janela, vou para o parapeito, meu consultório tem uma vista bonita, e eu fico com ele, observa aí, né? Aí eu faço uma prática de atenção da visão, né? De mindfulness da visão com ele. E aí a gente pratica olhar para o todo, respira, aí foca em alguma coisa, não os detalhes, abre de novo. Então a gente vai brincando com esse zoom da nossa atenção. Isso vai treinando as habilidades atencionais e as funções executivas dos nossos pacientes, né? E aí, então, respondendo um pouco ao Gabriel, se ficar sentado de olho fechado é desconfortável, vai para outra prática. A gente pode fazer prática de atenção. Por exemplo, quando a ansiedade é muito, muito alta, né, a gente convida o paciente a prestar atenção em alguma textura, ou lavar o rosto, ou pegar em alguma coisa gelada, ou quentinho. Então, assim, eu propositalmente tenho chá e cafeteira aqui no consultório, né, e aí às vezes é realmente uma prática, né, assim, convida o paciente a nota o calor, né, assim, observa o cheiro, a gente pode usar isso como ferramenta, né, e aí, enfim, além de ser talvez uma prática já de compaixão, né, e a aterrissagem, né, é a gente chegar, aí nota as sensações internas, as sensações do corpo com o ambiente, é isso, né, então são práticas rápidas, fáceis aqui, eu fiquei um tempinho até bom com vocês, mas a gente pode ser rápido, tipo 1 a 2 minutos, né, e aí o convite para a gente começar a fortalecer contato com o momento presente dos pacientes o paciente chegou na sessão, prática de contato com o momento presente, prática de 1 a 2 minutos. Por quê? Que isso ajuda também, tanto o paciente quanto a gente, a transicionar, né? A gente vem do modo muito acelerado, né, do nosso dia a dia. Então, quando o paciente chega aqui, a gente convida ele a mudar a postura e a fazer uma prática por 1 a 2 minutos, isso já muda, né, o funcionamento mental dele. E aí a gente pode começar com temas, trabalhar a terapia mesmo, de fato, ao invés de ficar em conversas fúteis ou ficar naquela aceleração. Outra intervenção também que a gente pode fazer, né, para estimular o contato com o momento presente com os pacientes, é a gente falar mais devagar. Não precisa ser tão devagar que vai ser irritante, né? Mas muitas vezes o paciente está agitado e eu noto que eu fico agitada porque o paciente está agitado. Ou eu fico sentindo que eu tenho que falar rápido para eu conseguir encaixar ali no tempo do paciente que está falando sem parar, né? Porque ele está ali no piloto automático, né? Infusionado e o piloto automático está ali. E aí a gente entra nisso. Então, quando a gente só muda o nosso tom de voz e a velocidade que a gente fala, e aí tem uma outra intervenção muito boa da ACT também, que é o botão de pausa. A gente já explica para o paciente, né, ali no começo das sessões, que existe o botão de pausa da terapia. Então, às vezes, eu vou apertar o botão de pausa para a gente olhar mais de perto para aquilo ali que aconteceu. Seja o paciente começou a chorar, ele se emocionou, às vezes ele fala um negócio, o olho enche de água, mas ele continua falando. A gente aperta o botão de pausa e fala, opa, peraí, tudo bem se eu te cortar aqui? Será que você pode me falar, né? O que passou pela sua cabeça agora? Eu vi que você se emocionou, não sei se você quer falar disso, né?
Ou a gente pode ver um padrão de comportamento disfuncional do paciente, a gente fala, peraí, deixa eu apertar um botão de pausa. Tô vendo que você tá falando um pouco rápido, e aí você falou ali meio eu passo rápido demais aquilo ali. Vamos voltar nisso aqui? Fala de novo pra mim. E aí a gente convida o paciente, então, a entrar em contato com o que tá acontecendo. E aí, apareceu alguma sensação no seu corpo quando você fala isso? Eu vi que você fez assim, eu vi que você... Né? Então, quando a gente está falando de mindfulness, a gente está falando da prática que a gente faz, dessas práticas, desses exercícios, mas a gente também está falando da nossa presença no consultório, né? De estar mindful, de estar consciente, de estar presente ali com o paciente, aberto, curioso, né? Para a gente poder ir ajudando ele, né? Então, meu paciente hoje estava me contando de um insight muito bom que ele teve essa semana, como que muitas vezes na faculdade dele, ele aprende mais sobre o que não fazer. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, mas poucas vezes ele aprende o que pode. E aí ele começou a mudar de assunto, eu falei, peraí, deixa eu apertar o botão de pausa. Volta aqui, como é que é isso? Como é que você se sente? E aí, fiz uma intervenção, eu fiquei pensando aqui como é que a sua mente funciona. A sua mente também, ela geralmente vê as coisas que você pode fazer, vê as coisas que você não pode fazer. Como é que é? Mindfulness, né? Atenção aos padrões aí, né? E aí, nos protocolos, a gente vai usar, por exemplo, exercícios como caminhando na rua, calendário de experiências prazerosas, que é o quê? Ativação comportamental, vem da TCC. Esse é o protocolo da MBCT, né? Calendário de atividades de experiências prazerosas. Então, onde a gente ajuda o paciente a prestar atenção nas suas reações automáticas de aversão, de apego e a cultivar uma postura de abertura. A gente vai trabalhando com a difusão, né? Pensamentos não são fatos, o funil da exaustão, para ver o padrão de comportamentos, ver se é possível ter comportamentos mais comprometidos com os valores, né? Então a gente muda. Então são intervenções da TCC que estão aí no protocolo de mindfulness, né? E aí isso vai ajudar o paciente a processar melhor as suas emoções no corpo. Porque muitas vezes o que os estudiosos de trauma falam é que o trauma, o que às vezes separa uma pessoa de ter um evento traumático e não ter, né, um transtorno do trauma, ou ter um transtorno do trauma depois de passar por um evento traumático, às vezes é o quanto que a pessoa conseguiu fazer alguma coisa a respeito. Então, parece que fizeram um estudo com as pessoas que estavam ali, né, em Nova York no 11 de setembro, e aí eles perceberam que tinha esse padrão de funcionamento, que esse padrão, né, de comportamento, que as pessoas que quando viram que estava acontecendo o 11 de setembro, né, e elas puderam fazer alguma coisa, elas saíram correndo, elas gritaram, elas choraram, elas ajudaram alguém, elas se mobilizaram, o corpo se moveu, elas tinham tendência a ter menos emoções negativas. As pessoas que geralmente apresentavam traumas eram aquelas pessoas onde o corpo ficou contido. A pessoa não tinha o que fazer, né, assim, então ela não processa, ela não acessa essas sensações do corpo, né. E aí, então, essas práticas de prestar atenção, a gente não mais quer mudar os nossos pensamentos, mas a gente nos convida a olhar os pensamentos, né, dando uns passos para trás, né, e a olhar também, quem sabe, até as nossas emoções e as nossas sensações difíceis. E aí, quando a gente se aproxima delas, né, a gente pode processar isso de um lugar melhor, né. E aí, então a gente vai, por exemplo, usar de técnicas meditativas na arte, como folhas do riacho, né, que é ver a gente imagina, né, leva o paciente a imaginar que está diante de um riacho. Vocês acham essas práticas na internet fácil, quem quiser eu posso mandar também, tem gravação disso, tem protocolo, né. Então imagina que você está do lado de um riacho, aí imagina as cores, os sons, a temperatura, né, o som da água correndo, e agora você começa a observar a sua mente e o seu corpo. Toda vez que você notar um pensamento, imagina que você pode colocar ele numa folha e soltar no riacho, né. Você não precisa empurrar a folha, não precisa fazer ela ir embora, mas apenas deixa ela ali no riacho e solta, né. Se vier um sentimento, coloca na folha e solta. Se vier um impulso para fazer alguma coisa, coloca na folha, né. As folhas têm tamanhos diferentes, então a gente vai fazendo uma prática, a gente guia isso é uma prática guiada, né, que ajuda o paciente a então vivenciar a difusão, a aceitação, uma relação diferente com esses conteúdos internos, né, com essas vivências internas, que são difíceis. E a gente também vai convidando, e que a gente está propondo então? Que o paciente vivencie isso várias e várias vezes, né, até que mindfulness, estar mindful, né, ativar o modo pôr do sol seja parte inerente da sua vida.
Então, que ele não... Para que a gente pratica? Para que a gente vai na academia? Né? Para a gente estar com um corpo que dá conta de muita coisa, né? Assim. Então, a gente exercita, né? Então, as práticas de meditação, na verdade, são exercícios, né? Desse modo mindfulness, desse modo, as meditações mindfulness, né? Desse modo presente, né? Então, o convite, na verdade, é que a gente possa viver mais desperto, né? Ah, beleza, Ju. Então, agora eu vou virar uma jovem mística, porque você tá falando tanto de mindfulness aí, mas a verdade é que mindfulness não inventou nada, né? Isso aí, ó, já existia há muitos anos atrás. O budismo fala disso há muitos anos atrás. Então, esse pessoal que fica praticando mindfulness, na verdade, é um bando de narcisista, né? Alienado, que se baseia em pseudociência, charlatão, né? Quantas práticas existem hoje em dia aí, né? Que eles entram aí nesse rol do jovem místico. E às vezes as pessoas tentam encaixar mindfulness nisso também, né? Porque isso é uma distorção dos saberes tradicionais, né? Porque já tinha gente que falava disso antes. Sim, já tinha gente que falava disso antes, né? Só que o que o Kabat-Zinn, que foi a primeira pessoa que popularizou o termo mindfulness no mundo ocidental, ele fez? O que a Marsha Linehan e o Stephen Hayes fizeram? Eles traduziram, eles fizeram uma ponte desses conhecimentos do mundo oriental, que era conhecido como New Age, movimento hippie. Eles conseguiram trazer os benefícios dessa prática para uma linguagem do mundo ocidental, né? Porque aquilo, quem praticava tinha os benefícios, mas quem não praticava achava que era bobagem, né? Então, eles fizeram essa ponte. Então, mindfulness, né? Como a gente escuta hoje em dia, que está na capa da revista, que está nos documentários, que está em tudo quanto é lugar, né? Na verdade, está tão popular porque o John Kabat-Zinn ele foi capaz de, utilizando da metodologia científica ocidental, ele foi capaz de provar que algumas práticas, quando são seculares, desprovidas de conteúdo religioso, né, elas podem ser utilizadas para beneficiar a saúde mental dos pacientes, para o tratar dor crônica. Ele começou com pacientes com dor crônica que não melhoravam com mais outra intervenção nenhuma. Ele praticava Zen budismo. Ele falou, eu acho que isso pode ajudar, mas como é que eu vou fazer isso de uma maneira que o pessoal aqui do hospital de Massachusetts vai aceitar, né? Aí ele tirou o conteúdo religioso, né? Não ficava falando ali que veio do budismo. Ele criou ali essas intervenções de treino da atenção, de atenção plena, de consciência plena, né? Para quê? Para que mais pessoas possam acessar isso no mundo ocidental. E aí a Marsha Linehan e o Stephen Hayes, eles foram desenvolvendo práticas de terapia, de psicoterapia baseada nesses exercícios. Então, que são laicos, né? Então, isso é uma tentativa da psicologia que começou lá, como eu já falei, lá em 1860, para poder resolver o sofrimento humano. Mas muito antes disso, né? E o próprio Kabat-Zinn depois falou, admitiu, né, que realmente ele praticava, né, yoga, ele praticava meditação, né, que na verdade esses conhecimentos do mindfulness, eles têm base no budismo, né, nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, do Buda, né, que é mais ou menos ali entre 563 a.C., 483 a.C., mas antes do Buda, né, então, e aí o budismo aqui no Ocidente, ele tá na moda agora, né, as pessoas estão apreciando mais, se interessando mais. Opa. Mas antes disso, não, peraí. Aí no budismo, né, a gente trabalha os 8 caminhos, o caminho óctuplo, né, então a partir das 4 9 verdades, tem o caminho correto, então a gente vai praticar uma compreensão correta, uma concentração correta, uma atenção correta, né, como que isso é conectado com o que a gente está chamando de mindfulness, né? Um esforço correto, né? Não é demais, é de mesmo um modo de vida correto, a fala, a palavra correta, a ação correta e o pensamento correto. Então, são essas intenções que a gente vai cultivar com a prática do budismo. E aí, essas práticas meditativas, elas têm sim raiz no budismo, né? Mas antes disso ali, né, do Buda, tinham os escritos do Patanjali, né, lá na Índia. Então, Buda era indiano, né? Dizem que ele era um príncipe indiano, né? Que vivia muito bem e descobriu que, na verdade, ele vivia numa bolha e ele resolveu entrar em contato com o mundo. Aí ele chegou no mundo, ele viu gente pobre, ele viu gente velha, porque parece que perto dele não tinham pessoas mais velhas, né? Ele viu gente doente, ele se assustou. Aí ele quis conhecer o mundo, né? Mas isso lá na Índia, né? E aí ele alcançou a iluminação, o pessoal ficou pedindo para ele ensinar, e aí, né, daí veio os ensinamentos do Buda, né? Mas antes dele já tinha lá uma publicação do Patanjali, Yoga Sutra, né? Que, enfim, lá na Índia o pessoal é muito ruim de localizar as coisas no tempo, né? Eles mesmos falam disso. Então, que pode ser de 200 a.C. a 500 depois de Cristo,
mas que falava sobre a yoga. E o que é a yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha. A yoga é a cessação das modificações da mente, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, minha cabeça está muito agitada, eu não consigo, eu estou muito presa nesse pensamento, estou ruminando. O yoga, o Patanjali, lá em 200 antes de Cristo, né, século II antes de Cristo, ele já estava falando que tinha um jeito da gente cessar essas alterações, essas modificações da mente, essa agitação mental, né, essa atividade mental que não é muito produtiva. Como é que é esse modo? O yoga. Muito, muito antes do Patanjali, já tinha lá no período védico, que é de 2000 a.C. para antes, né? Tem gente que localiza isso para 3000 a.C., né? Já tinha ali o Atharvaveda, né? Já tinha o Rig Veda, que já falava sobre as práticas dos yamas e niyamas, né? E aí encontraram aqui, né? Essa tábua aqui de argila, né? Como é que eu falo? Esse negócio de argila, né? Que parece que tem 3.700 anos. Então, há 3.700 anos, né, já aparecia uma pessoa em posição de Padmasana. Tá vendo aqui? Ó? Já está em asana. Então, há 3.700 anos atrás, algum grupo de pessoas já entendia que essa postura aqui, de alguma maneira, trazia algum benefício. Aquela pessoa já estava se perguntando, já estava entendendo o próprio corpo, né? E já estava entendendo que a maneira como o corpo dela funciona, talvez sentar nessa postura seja interessante, seja útil, né? Então, a gente está falando de mindfulness agora, desses protocolos, é uma história muito, muito, muito antiga, né? E aí, para a gente também não vir só com essa visão muito fechada, né? Na verdade, várias e várias sociedades têm as suas próprias medicinas, né? Então, a gente tem as medicinas de ervas e a medicina de cura meditativa na África, né? Inclusive, tem essa imagem aqui também, né, do egípcio, que eles falam que também é uma forma de yoga, né, que os egípcios já praticavam yoga, que talvez seja até anterior à Índia, enfim, não dá para localizar muito bem, mas os chineses também têm as suas medicinas, né, os latino-americanos também têm as suas medicinas, que também têm práticas meditativas, né, também têm práticas de alteração do estado da mente, né, que se propõem a mudar a maneira como a gente está, né, aqui é uma imagem chinesa e parece que os chineses, né, dizem, né, lá na Índia, pelo menos eu ouvi isso lá, que, a verdade, essas práticas da China, na verdade, foram aprendidas na Índia. Então, que as pessoas chinesas, né, ali daquela região onde é a China hoje, foram até os Himalaias, né, e aí aprenderam com esses yogis, né, que viviam nos Himalaias, que dizem que é onde de onde veio o yoga, né, o primeiro yoga é Shiva, yogi é Shiva, né, Shiva é o Adi Yogi, o primeiro yogi, foi quem trouxe, né, para nós, humanos, né, o yoga. Né? Então, tem toda essa linguagem de bhakti, de devoção, devocional, né? E essas pessoas viviam lá nos Himalaias e isso começou a se espalhar, mas demorou muito para se espalhar, né? Demorou muito, foi ali no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, que isso começou a se espalhar pelo restante do mundo. Antes estava ali muito concentrado na Ásia, né? Então tá. Então, por que a gente faz isso, então, né? Como é que é uma maneira fácil da gente entender a importância disso? É a gente entender o que acontece com a nossa respiração quando a gente está, por exemplo, com raiva. O que acontece, né? Então, vamos lá, com raiva. Deixa eu fazer mais devagar, que eu tô meio acelerado. Quando eu tô com raiva, a gente começa... Como é que a gente respira? Ou quando eu tô com ansiedade, como é que fica a nossa respiração? Geralmente muito curtinha, né? E quando eu tô triste? Pensa aí, quando você tá triste, como é que a gente respira? A gente puxa... A gente dá uma quebrada na inspiração, né? E quando a gente tá feliz? Então, assim, tem esse estudo muito interessante, né? Assim, é um estudo já mais antigo da década de 90, mas que ele viu, né, a relação entre a nossa respiração com os nossos sentimentos. Então, quando a gente tá triste, a gente tende a ter essa respiração meio entrecortada, assim, na inspiração, né? E expira, mas é intercortada. Já no medo, ela fica curtinha, né? Quando a gente tá com tesão, né, em situações mais eróticas, né, ela fica mais forte, mais profunda também, mais marcada, né? Quando a gente tá com raiva, ela fica mais forte, mas ela fica mais rápida. E quando a gente tá alegre, como é que ela fica, né? E aí uma coisa interessante é a gente observar, olha o padrão aqui da respiração na tristeza e olha o padrão da respiração na alegria.
Tá vendo como são opostos? Né? Então, a ideia é a maneira como a gente se sente afeta a maneira como a gente respira. E aí agora eu vou perguntar para vocês, deixa eu voltar aqui, o que acontece com o nosso corpo quando... Aliás, não vou perguntar não, porque não vai dar tempo, senão não vou atrasar demais. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tá triste? Pensa aí. Quem quiser fazer um movimento. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tá com medo? Qual postura que a gente adota? E quando a gente tá alegre? O que acontece? Muda alguma coisa? Eu só tô triste, né? Assim, eu com medo, angustiado com alguma coisa. Geralmente a gente tende a se fechar, né? A gente faz esse movimento de ir pra frente. A gente se dobra, né? E o que isso aqui parece, essa postura? Deixa eu... queria conversar aqui, né? Já o gelado, tá. O que isso aqui parece, gente, essa postura aqui? Aqui dobrada pra frente. O que ela parece? Tem que tirar aqui. Voltei. Por que será que a gente adota essa postura quando a gente tá triste? Quando a gente tá angustiado? Ninguém tem uma ideia? Bom, pra não atrasar vocês, né, então eu vou antecipar aqui a resposta, né? Quando a gente tá assim, o que isso aqui parece, né? Geralmente é o quê? É um feto, né? A gente tá... Dizem que essa é uma postura que geralmente tem relação com um senso de proteção, né? E aí, o professor estava falando como que... O que a gente está protegendo? Onde é que estão os nossos órgãos vitais? Tá tudo meio aqui, né? Tá, coração, pulmão, né? Se acontecer alguma coisa, tá aqui. Então, a gente adota uma postura de proteção. A gente se fecha. A gente tá provavelmente tentando se proteger de alguma coisa, né? E quando a gente tá alegre? Opa, isso aqui era pra ter saído. Na verdade, a imagem está num lugar errado, né? Mas quando a gente tá alegre, o que acontece? A gente se abre, né? A gente abre os braços, né? A gente ocupa espaço, né? E a gente faz essa dobra para trás, né? Então, a gente vê que a maneira como a gente pensa e se sente afeta como a gente respira. E a maneira como a gente pensa e se sente afeta a postura do nosso corpo. Será que, então, se eu mexer na minha respiração, eu consigo mexer na minha mente? E quando eu tô falando mente, eu tô falando de novo em pensamentos e sentimentos. E será que se eu mexer no meu corpo, eu mexo na minha mente? Então a yoga é isso, né? A gente, com as asanas, a gente tá, na verdade, hackeando aí, né, esse funcionamento automático do nosso corpo, promovendo deliberadamente mudanças no nosso estado atual, né? Se eu fizer mudanças na minha respiração, que são os pranayamas, né, as práticas respiratórias, mudanças no meu corpo, eu vou promover mudanças, então, na maneira como eu me sinto. Então, isso aqui é uma imagem minha lá na Índia, né? Uma asana que eu fiz. É claro que não. Isso é só uma imagem da internet, né? Então, meu convite é todos vocês a chegarem nesse ponto também, né? Claro que não. Essa é a visão ocidental, né? O Matheus estava falando aí, né? Eu tenho mais peso, né? Então, talvez a yoga não seja para mim. A yoga não é sobre o quanto você faz e nem né, o quanto você se estica, nem quão intenso quão longe você vai, mas é sobre como você faz o que você faz, né? Então, yoga, na nossa cabeça, no Ocidente, yoga é uma atividade física que poderia ser pilates, poderia ser nadar, poderia ser andar de bicicleta, poderia ser qualquer outra coisa, porque é uma atividade física, né? Então, yoga não é muito pra mim, é meio paradão, ou yoga não é pra mim, porque eu não tenho corpo pra isso, né? Porque o meu corpo é mais pesado, encurtado, ou porque o meu corpo né, mais velho, né? Ou porque eu tenho alguma dor, então yoga não é pra mim. É o que a gente geralmente acredita. Por quê? Porque a gente tá mergulhado nessa visão ocidental. Yoga, na verdade, é muito mais do que asana. Então, a asana é só uma partezinha da yoga, né? A gente pratica as asanas, que são essas posturas psicofísicas, ou seja, que vai mexer na nossa atenção, porque não é só mudar de postura, mas é levar a atenção, levar mindfulness
para o que eu estou fazendo. O yoga é uma prática de meditação ativa. Então, quando eu estou em asana, eu estou em posturas, né, eu estou prestando atenção. É uma maneira, e aí te respondendo de novo, Gabriel, é muito difícil para mim, para o meu paciente com ansiedade generalizada, sentar e fazer uma prática de meditação sentada. Então, vamos fazer práticas ativas, né? O próprio protocolo, os protocolos de mindfulness têm as práticas das meditações caminhando, né? Mas a yoga traz as asanas que não só te ajudam a cultivar mindfulness, mas mexe no seu corpo inteiro. Então, você consegue mexer na sua flora bacteriana, você consegue, né, no seu funcionamento digestivo, você consegue mexer nas suas dores, né? Você consegue mexer no seu nível de ativação cerebral e no seu nível de relaxamento. Você consegue mexer no seu corpo inteiro. Então, hoje, 7 horas da manhã, eu estava atendendo meu paciente que tem TDAH, os TDAHs mais intensos, né, assim, que eu já vi, associado à ansiedade e depressão, e ele não ouviu bem, porque ele tem um filhinho pequenininho. O que a gente fez hoje de manhã? Ele falou, aliás, sessão passada, né, eu convidei, a gente tem uma boa relação terapêutica, já confia em mim há um bom tempo, ele voltou a fazer terapia agora. E aí, eu ensinei para ele algumas práticas, né, para quê? Para ativar a mente dele, porque ele estava muito cansado, né, ele estava com muito sono. Então, a gente fez. Então, hoje de manhã, eu estava aqui no consultório praticando Surya Namaskar, que é uma sequência de posturas, né, para quê? Surya é sol, para ativar esse sol interno, para acordá-lo. E aí ele falou para mim, Júlia, eu não consigo, o yoga não é para mim, porque eu sou muito encurtado. Eu falei, não é sobre o quanto você faz, é sobre como você faz. Então, não importa onde você chega, né? Que você chegue, asana, tem a ver com você ficar confortável e relaxado naquela postura. Meu professor de yoga fala que é como se você pudesse ficar 2 horas ali. Então, se você está sentindo dor e não dá para ficar muito tempo ali, né? Claro que a gente pode explorar os nossos limites. Mas se tá doendo demais, você tá fazendo errado. Volta. Né? E aí, isso, inclusive, a gente tem, né, a yoga ela é muito associada a um exercício, às vezes, muito vigoroso, muito forte, e isso fala muito da nossa relação com o nosso corpo, da nossa relação com a vida, né? A maneira como eu pratico yoga vai dizer da maneira como eu me comporto com os desafios, né, qual paciência que eu tenho, né, quando o meu corpo não está fazendo um trem que eu queria que ele fizesse, eu estou vendo que o meu colega ele consegue fazer, o que acontece na minha mente? Né? O que acontece? Eu desanimo? Então, assim, enfim, a gente pode tomar consciência de muita coisa, né? E aí, ele acordou, porque ele fez essa prática. Agora, tem pacientes, por exemplo, que às vezes estão com ansiedade mais alta, mas não muito alta, aí a gente pode fazer outras práticas que vai acalmar. Eu vou ensinar isso para você já já. Mas antes da gente pensar em postura, e veio primeiro, e o Patanjali colocou primeiro, por quê? Porque é mais importante, a yoga também são princípios éticos. E éticos não é o que a gente é obrigado a fazer, né? Ético vem de uma reflexão, vem de escolhas de vida, né? Vem de o que eu decido fazer com a minha vida. E aí esses princípios éticos são os yamas, que são as coisas que a gente deve evitar fazer para estar bem no mundo, para não ser destrutivo no mundo, para a gente estar em harmonia com o mundo. Aliás, o que significa yoga? Yoga vem do sânscrito yuj, que significa união. Então, a gente está tentando promover uma união. Então, esses 8 passos, né, que o Patanjali colocou para a gente, são os 8 passos que a gente usa para alcançar a união. União com o quê? Com o todo, né? Com alcançar samadhi, né? Esse estado de união com o todo, ou de iluminação. Mas é também, de uma maneira que mais humilde, a união, né, do nosso corpo com a nossa respiração, com a nossa mente, né, com a nossa sabedoria. Então, a prática de yoga, todos esses membros, né, quando a gente vai praticando, a gente vai se alinhando, né, vai trazendo esse alinhamento entre o que eu faço, né, o meu corpo, né, e a minha mente. Como eu me sinto, e aí eu consigo alcançar melhor a minha sabedoria. Então, os yamas são as coisas que a gente deve evitar fazer, e aí a gente tem ahimsa, que é um convite à não violência, satya, que é a verdade, é ser quem é, não ficar enganando o outro, asteya, né, que é não roubar, e aí não é só não roubar um item de uma outra pessoa, mas é não roubar o tempo de outra pessoa, é não roubar o espaço de uma outra pessoa, né, não roubar é muito maior que isso, né, brahmacharya, que tem a ver com esse autocontrole, mas
tem a ver com a gente ter uma moderação no nosso impulso para sensações. Esse autocontrole tem a ver com uma autorregulação, com uma moderação. Porque quando a gente está no piloto automático, quando a gente está em desequilíbrio, a gente vai catando sensação. Eu entro no Instagram para ver se eu acho uma dopamina, né? Eu como alguma coisa, um pacote inteiro, para ver se tem alguma dopamina, algum prazer ali. A gente fica catando sensação. A gente fica buscando sensação. Então, Brahmacharya é essa moderação. É esse comportamento de não dependência do sensual. E o sensual, tô falando aqui do sensorial, né? E a parigraha, que é a gente não ficar querendo mais coisas, mais e mais coisas, né? Então, é um desapego, é a gente não entrar nessa. Os niyamas já são as práticas com a gente mesmo, que são coisas que a gente talvez poderia, o convite é fazer mais, né? Que se a gente fizesse mais, a gente está no caminho da yoga, né? Saucha, que é pureza, que é limpeza, uma limpeza mental, uma limpeza da fala, uma limpeza ambiental, né? Santosha, contentamento, né? Eu não ficar querendo ser mais do que eu sou, estar contente com o que eu já sou, não quer dizer que eu não possa mudar. Uma postura de mais abertura, mais aceitação, mais permissão. Tapas, né? Que aí é a nossa disciplina, a nossa capacidade de ter um comportamento guiado por alguma coisa, né? A gente não ser completamente solto e tão frouxo que a gente não percorre caminho nenhum. Svadhyaya, que é o estudo de si, autoconhecimento. Então, Patanjali já estava lá 2 antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, falando sobre estude a si mesmo. Parece com a psicologia, né? E Ishvara Pranidhana, que é a devoção, que é a entrega. Entrega para algo que é superior, né? Seja um Deus, uma deidade, uma ideia, uma visão de um mundo, né? Mas é também esse soltar, né? E aí a gente vai fazer as asanas. Para quê? Para que o nosso corpo esteja alinhado e para que o Valayananda fala que a gente pratica a postura do corpo, asana, para que o corpo não seja uma distração, né? Então, para quê? Para que eu possa, então, praticar, fazer as práticas de respiração, as pranayamas, para que, então, eu possa praticar dharana. Então, eu vou sentar para meditar, e aí dharana é atenção concentrada, focada, atenção seletiva, né? Eu vou sentar só depois que o meu corpo, com a prática de asanas, ele já vai estar melhor, ele vai ganhando elasticidade. Então, ele para de ser um problema, ele para de me distrair. Porque sentar para meditar com o corpo doendo é difícil demais. Sentar para meditar com a minha energia toda bagunçada é difícil. Aí eu vou fazer pranayama. E pranayama é essa organização da nossa energia. E aí, a gente pratica atenção focada e depois chega em dhyana, que é essa meditação, o estado meditativo, onde a gente está consciente do que está acontecendo. E aí, que aí não é algo que a gente faz acontecer, mas é que aí nos acontece, né? E aí a gente, talvez, né, quem sabe, chega em Samadhi, que é esse estado de união, né? E aí, então, esses conhecimentos começaram a ser utilizados, né, lá na Índia, como cuidado de saúde integrativa. E tem vários centros no mundo já propondo esse modelo de cuidado integrativo. Ao invés da gente ficar só numa abordagem biomédica, onde tô doente, vou no médico, né, eu tô querendo fazer exercício, eu vou na yoga, e lá, né, eles utilizam um sistema de medicina da Ayurveda. Lá onde eu fui fazer o curso, que é o NIMHANS, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociências, eles têm um atendimento, lá é como um SUS, mas é pago, mas tem várias escalas de pagamento, né? Eles atendem a população da Índia como um todo, né? São mais de 2 mil atendimentos nos ambulatórios por dia, tem mais de 1.000 camas, leitos lá, né, para as pessoas ficarem internas, tem lugar para a família ficar, eles tratam a família, então é uma coisa absurda, imensa, linda. E aí, lá eles propõem, então, a formação de médicos integrativos, que então associam os conhecimentos que vêm da yoga, da biomedicina e da Ayurveda. E quando eu estava lá, eu fiquei enchendo o saco deles para eles colocarem psicólogo, porque eles estavam discutindo o caso sem psicólogo lá, precisa de psicólogo. E aí lá é um instituto de saúde mental e neurociência. Então, aí foi esse curso aqui que eu fiz, né? Que foi esse curso de certificação em yoga terapia. E aqui eles mostram o entendimento da yoga, né? Segundo esses escritos, sobre a ansiedade. Então, o que é essa ansiedade, né? Segundo a yoga. A mente está muito agitada, ela está com rajas muito alto. Rajas é essa energia de ativação, de fogo. E isso acaba levando a um desequilíbrio, né, mental, né? E aí a gente fica nesse estado de ansiedade, de medo contínuo, né? Isso tem a ver com os kleshas, que são as modificações da mente, mas eu acho que não vai dar tempo de falar, né? E aí,
Lá eles entendem, isso aqui talvez seja interessante vocês saberem, porque dá para usar isso no consultório também, às vezes. Dependendo do paciente. Tem paciente que dá para falar isso, tem paciente que não dá. Mas é como se todos nós, a compreensão deles é que todos nós somos feitos de 5 camadas. A gente tem a camada física, que é a Ananda Maya Kosha, que é comida. Aliás, Ana Maya Kosha. A Ana, nesse caso, é comida. Então, é a nossa constituição física. Né? A gente tem uma segunda camada que é Prana Maya Kosha, que é a nossa energia. Né? A gente tem uma terceira camada que é Mano Maya, que é o nosso corpo mental, que aí é pensamentos e sentimentos. A gente tem uma quarta camada, que é Jnana Maya Kosha, que é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, e a gente tem Ananda Maya Kosha, que é o êxtase, bliss, né? Que é quando a gente alcança a iluminação, que são estados superiores, né? De consciência. Então, qual que é a teoria deles sobre a ansiedade? Que o nosso corpo mental de Mano Maya, que é o terceiro corpo, que é a nossa mente, está tão densa, tem tanto pensamento, tem tanto sentimento, aquilo ali está tão denso, está tão grosso, né? Assim, aquela camada está tão grosseira que aquilo começa a drenar prana, começa a drenar energia. E aí os pacientes ansiosos não chegam no consultório falando que estão cansados o tempo inteiro, que a cabeça não para, que não dorme, né? E aí isso começa a levar a adoecimentos na camada física, né? Então o yoga, ele vai ajudar, né, com as práticas no corpo, no prana, né, na mente, nesse alinhamento mental, vai ajudar a limpar essas camadas, a cuidar dessas camadas para quê? Para então, é como se essa camada mental fosse o céu com muitas nuvens, muito densas. Quando a gente pratica yoga, é como se essas nuvens, elas fossem passando, elas vão passando, e a gente consegue acessar o céu, que é a nossa sabedoria, né? E também esse estado de êxtase, né? Então, geralmente, a pessoa, ela tá muito ativa, né? Tem baixo nidra, nidra é sono, né? Ela tá em Surya Nadi, predominância de Surya, que é o lado sol, que é o lado direito do nosso corpo. Então, o direito, o sol, tá muito energizado, a pessoa tá muito para fora, ela tá hiperalerta, né? Então, o que a gente faz nas práticas de ansiedade? A gente ativa a lua, a gente ativa a Chandra, né? A gente não precisa falar nada disso com os pacientes. Tem paciente que gosta, tem paciente que não gosta, tem pacientes que eu só ensino o lado, e é isso, tá? Então, essa aqui é uma foto lá do Departamento de Medicina Integrativa, onde eu fiz o curso. E aí, para quem quiser conhecer mais, super recomendo esse livro, Ciência e Arte da Yoga. Ele é sensacional. E aí, o que é importante aqui? Como alguém colocou lá no chat, é baseado em evidências. Então, o pessoal lá do NIMHANS, do Departamento de Medicina Integrativa, eles seguiram esse propósito de todas as práticas são baseadas em evidências. Então, eles criaram protocolos específicos para transtornos específicos. Então, eles têm uma aula de yoga para depressão. Eles têm uma aula de yoga para ansiedade. Eles têm uma aula de yoga para esquizofrenia. E eles observaram melhoras significativas nos sintomas negativos dos pacientes com esquizofrenia, né? E aumento da socialização, além, né, de redução dos sintomas negativos da esquizofrenia. Eles têm para paciente com demência, para idoso, para dor crônica, para abuso de substância, para paciente bipolar. Então, eles têm protocolos específicos, com práticas específicas destinadas para essas pessoas. Então, isso aqui é o ambulatório, só para vocês verem um pouquinho da foto. Tanto de gente que fica lá de manhã cedo esperando ser atendida, eles atendem essa galera, não só o Departamento de Medicina Integrativa, mas outros ambulatórios. E aqui é a aula de depressão, né? E aqui lá eles recebem muitos estagiários que ficam observando, que foi o que eu fiz lá. E aqui o professor de yoga ensinando uma prática de pranayama, né, para depressão. Depressão tem o quê? Excesso de Chandra, de lua, de internalização. A pessoa está presa nos próprios pensamentos, está presa no passado. O que a gente quer que a pessoa faça? Que ela acorde, que ela vá para fora, que ela tenha mais energia. A gente tampa o esquerdo e inspira e expira pelo direito. A ansiedade ao contrário, a gente tampa o direito, inspira e expira para o esquerdo, para quê? Para acalmar. Nossa, então agora a gente vai começar a praticar yoga e vai ficar falando de coxa, de klesha, de religião. Os pacientes, é isso? Corre, né? Vamos correr. A psicologia, então, mistura psicologia e religião, né? Assim, será que tem que correr? Ai, meu Deus, né? Na verdade, são todas práticas baseadas em evidência, respondendo a uma pergunta de alguém lá. Então, isso aqui é uma foto do Kuvalayananda em 1920, já utilizando medidas, né, físicas para poder identificar os benefícios da yoga lá no Kaivalya Dhamma, né? E aí ele falou que o propósito dele era realmente levar essa tendência biologicista da filosofia ocidental, né, para lidar cientificamente com esses estados mentais elevados
que vem com a yoga. Por quê? Porque ele foi uma das primeiras pessoas a entender que a yoga ela era muito fechada em ashram só para aquela galera que vivia em brahmacharya, que vivia totalmente fechado. Ele aprendeu a prática da yoga e ele quis trazer para o mundo, porque ele viu os benefícios disso e ele achava que a população indiana tinha que se beneficiar. E vamos pensar que isso aí, ali na década de 10, 20, que ele começou a fazer isso, era a época que a Índia era colônia dos britânicos. Então, imagina o perigo que ele não correu. Inclusive, fecharam a escola que ele estava dando aula, porque ele acreditava em uma educação as pessoas tinham que aprender, né, sobre a sua cultura e sobre as suas próprias práticas de cura, né? E aí fazer com que os métodos de pesquisa do laboratório revelem as maravilhas espirituais e desenvolver o caráter objetivo indiano ao submeter experiências espirituais à experimentação. E aí eu joguei lá no PubMed para ver, olha o aumento significativo das publicações, né? Então, quando eu coloco yoga psicoterapia, já tinha 420 resultados, né? Um aumento muito significativo nos últimos 20 anos, né? Yoga terapia, mais de 1.400 resultados. E aí a gente tem melhora em função executiva, com idosos, com treinamento, tanto de mindfulness quanto de yoga. A gente tem diminuição de algumas partes do cérebro que estão relacionadas, né, do sistema límbico, ou das conexões com a amígdala, né, que estão relacionadas, então, com essa hiperativação dos processos ansiosos, né, ou dessa reatividade emocional muito alta. Então, a gente vê que a prática de yoga, ela já produz essa ativação. E aqui o que é mais curioso, que eu quis trazer esse estudo, na verdade, é que a intervenção que eles fizeram aqui é o cântico Om. Então, quando a gente entoa Om, esse som, ele ativa o nervo vago, que está associado à ativação do parasimpático. Então, quando a gente vê o povo fazendo um Om, e parece que eles não estão fazendo nada, na verdade, eles estão promovendo uma alteração no funcionamento cerebral deles, né, assim, e foram, enfim, eles usam muito de resultado de neuroimagem, tanto no mindfulness quanto na yoga, para poder comprovar esses resultados, né. Então, a gente tem mudanças de volume de cérebro, né, nas práticas de mindfulness. Tem esse estudo da Sarah Lazar, que ficou super famoso, porque aumentou o volume de córtex pré-frontal. Essa é isso para uma pessoa com TDAH, né? Diminuiu a ativação de amígdala, aumentou o hipocampo, aumentou a sensibilidade, né, a algumas regiões da ínsula. É bom para atenção, memória de trabalho, interocepção, flexibilidade cognitiva, diminui processos inflamatórios, diminui dor crônica, muda o sistema cardiorrespiratório, diminui diabetes, melhora em muitos transtornos mentais. É utilizado em vários contextos essas práticas contemplativas, inclusive em prisões, né, sistema penitenciário, e muda padrão de resposta a evento estressor. Então, quando a gente está nesses processos, eu posso perguntar que tipo de pessoa você quer ser. Eu estou avaliando valores, né, se eu estou falando da ACT, e disfusão. E eu estou perguntando, estou invocando o contato com o momento presente. E também aceitação. Eu estou trabalhando também não violência, verdade, né, a moderação. Ou eu posso perguntar no consultório, quem realmente importa para você? O que realmente importa? Estou trabalhando valores, disfusão, contato com o momento presente, contentamento, né? Santosha. Quando eu pergunto quem sou eu? Valores e eu como contexto, né? Aquele eu que observa. Os Svadhyaya, né? Autoestudo. Quando a gente convida o paciente, conecta com as suas sensações internas. Aceitação, disfusão, contato com o momento presente, ação comprometida, né? Porque às vezes isso é uma ação comprometida com valor, eu prestar atenção em mim, prestar atenção numa dor, um prazer, né? Eu estou praticando pratyahara, que é fechar, né? Entrar em contato com a minha própria, cessar a atenção, os sentidos para fora e entrar em contato com o meu mundo interno. Também estou praticando disciplina, né? Que tipo de vida você quer viver? Né, estou trabalhando valores, ações comprometidas. Isso pode me dizer, contato com o momento presente, né, se eu sou Jnana Yoga, Bhakti Yoga. Então isso aqui são definições de que tipo de prática que eu vou fazer. Se eu sou uma pessoa que tem mais tendência à devoção, se eu sou uma pessoa mais do trabalho, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a primeiro entender as coisas cognitivamente, depois eu faço só o que eu entendo. Não, eu faço porque o meu mestre mandou, eu faço porque é bom, ou eu faço porque é o correto, né? Dependendo do tipo de yoga que eu sou, a gente vai mudar o nosso tipo de intervenção, né? E aí a gente vai também, ações comprometidas são as práticas de yoga, né? Então, algumas práticas que a gente pode fazer. Eu já estou atrasada, né, Matheus? Posso pegar mais uns 5 minutos? Dá?
Não só pode, como deve. Nossa, eu me empolgo, gente. Não. Eu me empolgo com essas coisas. E aí, enfim, quero montar 30 milhões de slides. Então, acho que a parte que agora talvez seja até a mais interessante, né? A gente pode fazer os crias, que são essas práticas da gente trazer uma limpeza, um relaxamento para as nossas juntas, né? Então, pescoço, ombro, né? Joelhos, quadril, tornozelo, mãos, né? Eu tenho um cisto aqui, eu aprendi esse criar. Então, todos os dias de manhã eu acordo, eu vou lá e aí eu faço um movimento, associando o meu movimento com a respiração. Então, é uma prática de meditação ativa. Então, Gabriel, tá difícil sentar para meditar? Medita se movendo, né? A gente vai fazer asanas, a gente vai promover mudras. Por quê? Porque o yoga, e já tem alguns estudos mostrando isso, é claro que isso ainda está muito inicial, né? Porque, enfim, não recebeu tanto investimento até muito recentemente, mas mostra que dependendo do jeito que está a minha mão, altera o meu estado interno. Isso é, para mim, era uma coisa muito maluca, assim, né? E aí, então, porque cada dedo está associado a algum dos elementos. Então, tem fogo, água, éter, terra. Eu ainda não decorei todos, não preciso decorar, né? Assim, mas acho que fogo, anelar, né? E espaço. Né? Então, são 5 elementos. Então, todos nós, né? A Ayurveda e a Yoga Fund, somos feitos desses 5 elementos. De acordo com o que eu faço, isso vai mudar o meu funcionamento físico e a minha mente, né? Então, Adi Mudra, né? Vai promover Dhyana Mudra, que é aquele que a gente geralmente está em meditação, né? E aí tem os pranayamas e os asanas. Então, alguns exemplos. Lá, todos os dias, de segunda a sexta, eles dão uma aula ao vivo, no Zoom, de yoga para bem-estar e promoção de resiliência. Quem quiser fazer, eu vou passar o link. É só vocês entrarem lá, logar e fazer, tá bom? Eles não pedem nada, não precisa filiar nada. É só entrar no link. Vocês vão assistir a aula e ao vivo. E nas quintas-feiras, de manhã, o professor Hammond, pelo menos até né, as últimas vezes que eu estava acompanhando as aulas, então até o final do ano passado, ele nas quintas-feiras ele vai e ele conversa sobre algum tema da yoga, com saúde mental, porque lá eles trabalham com saúde mental, né, com as pessoas que estão fazendo a aula. Então é bem legal, é bem rapidinho, geralmente são 50 minutos de aula, e tá lá, gente, de graça, acessível, yoga para bem-estar e promoção da resiliência, né? E aí, algumas aqui que eu quis trazer para vocês, um pedacinho dos módulos, né? Então, antes de ensinar yoga para as pessoas, a gente dá algumas instruções. Então, faz o estômago vazio, observa os limites do seu conforto, porque a asana não é sobre você se esticar demais, não é sobre você provar para você mesmo que você é muito bom, que você é muito maravilhoso, que você vai muito longe, né? Ou que você tá igual ao seu colega, né? Então, notando a sua relação com o limite, né? Seguindo as precauções. Então, se cuide o tempo inteiro, não se sobrecarregue, escute seu corpo. Se você não está conseguindo fazer a prática no chão, em pé, ou uma coisa que é importante, né? A prática de yoga é sensível ao trauma. Às vezes, tem palavras, tem posturas. Por exemplo, a postura do cachorro olhando para baixo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tem algumas posturas, por exemplo, essa postura aqui, né? A da Hastasana, que a pessoa tá tocando o pé aqui embaixo. Se uma pessoa, por exemplo, sofreu violação sexual, essa postura pode ser gatilho para ela, né? Ou a do cachorro olhando para baixo. Ou às vezes a pessoa não se sente confortável de ficar com o bumbum assim para algum lugar. Às vezes o tipo de palavra que a gente usa, então a gente tem que estar muito sensível a isso também. A gente vai estar mexendo com o corpo, a gente vai estar ativando energia, a gente pode estar ativando trauma também, né? E aí, então, eles começam a aula, eles dão essas instruções, eles ensinam, sempre de roupa confortável, tá? Lá é engraçado, os professores dão aula de calça social e camisa de botão, mas é porque eles estão pesquisando, eles são professores / pesquisadores. Mas aí o pessoal lá faz aulas de sari, é bem legal. E aí, sempre, lá na Índia, lá no New Hans, eles fazem uma prática, uma oração, antes do começo, né? E isso é algo muito importante para eles. Só que tem algumas pessoas lá, porque lá tem muitas religiões, que não concordam, que não gostam. Então, eles podem ficar em silêncio, as pessoas são avisadas que vai ter essa oração, né? E aí, às vezes, elas podem fazer uma oração interna, mas então já tem esse direcionamento de uma intenção, né? Então, o que é essa oração? Né? Que a yoga nos leve da ilusão para a verdade, da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento, da doença e da morte para a saúde eterna e imortalidade, né? Para uma visão da gente como mais do que a gente é, né?
E aí, por exemplo, no módulo de yoga para depressão, a gente vai fazer o quê? A gente não estava conversando aqui, yoga, quando a gente está deprimido, a gente não tem uma tendência a ficar para frente, a ficar para baixo, a ficar encurvado. Tem uns estudos muito interessantes que falam o efeito dessa postura no bem-estar. Então, a gente vai convidar a roda diafragma, vai para trás, né? Abertura. Então, são geralmente posições de abertura, de extensão da parte da frente, né? A gente vai fazer essa prática aqui. A gente abre o peito, olha para cima, dá um sorrisinho, fecha. E aí, regulando com a respiração. Então, isso já ajuda a promover o alinhamento entre a respiração, né? Dá o sorrisinho, né? Que já estimula ali alguns nervos também, né? E a gente promove essa abertura. E a gente está, na verdade, imitando a postura de quando a gente está feliz, de quando a gente está de boa, né? Então, isso é aquele mecanismo, né? Que a gente pensa, afeta como o nosso corpo tá. Aqui a gente está mexendo de como o corpo tá para afetar como a gente pensa e se sente. A torção da coluna, essas posturas de torção, elas são importantes também quando a gente está tenso, né? E também na depressão, elas nos ajudam, inclusive, a conectar com esse senso de eixo, né? Muitas vezes a gente está na depressão, a gente está para frente. As intervenções como experiência somática falam disso, né? A gente perde essa noção de si, de eixo, né? Então, quando a gente faz prática de torção de coluna, né? A gente volta também a esse contato com esse eu centrado ali, né? Kapalabhati, que Kapala é forehead, é testa. Bhati é brilhante, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ativar o pré-frontal. Então, essa é uma prática que ativa o nosso pré-frontal e já tem estudo mostrando isso também. Então, a gente inspira e expira forçosamente, né? E aí, a gente, se praticar isso, né, vai notar que a gente está ativando o nosso pré-frontal, a gente fica com a mente meio brilhante. Bástrica também nos ajuda na concentração, nos ajuda a diminuir o blá 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 mental, né? Nos acorda, nos dispersa, nos desperta, né? Então a gente faz esses movimentos. Para quem tem dor, não precisa fazer movimento, faz só com o nariz também, né? Então a gente inspira e expira, né? Forçosamente também, né? Então, na verdade, no Kapalabhati a gente expira com força. No Bhastrika a gente inspira e expira com força. Mas olha só, yoga não é para todo mundo de qualquer jeito. Tem contraindicação. Problema cardíaco, dor no pescoço, dor lombar, hipertensão, glaucoma, síndrome do pânico, epilepsia, hérnia, cirurgia recente. Não pode, tem que ter adaptação. Então, yoga não é um placebo que dá para todo mundo, não. A gente tem que saber muito bem o que está fazendo e para que está fazendo. Porque a gente pode, na verdade, causar mais mal do que bem. Respiração da narina direita. Por quê? Excesso de Chandra, né? Assim, aliás, tá, isso aqui a gente já tá na ansiedade, na verdade. Não, a gente quer respirar pela direita, a gente quer ativar. É isso mesmo, né? Ativar Surya, ativar Sol. Vai depressão mesmo. Então, para a esquerda, inspira e expira pela direita. Para ansiedade, o contrário. Aí a gente vai para a esquerda. E aí a gente pode fazer o quê? Gabriel, de novo, para o seu paciente com ansiedade. Aumentar. O que a gente quer fazer na ansiedade? Aumentar a expiração. E, se for possível, e a gente vai fazer isso progressivamente, estender o tempo que a gente está guardando o ar. Inspira 4, segura 16, expira 8. 16 às vezes é muito, então começa 4, 4, 8. 4, 6, 8. 4, 8, 8. E vai aumentando, né? Tem gente que vai no 16 de boa primeiro. Isso ativa a produção de GABA, ativa nosso parasimpático. Respiração da abelha, Bhramari Pranayama. O que a gente faz? A gente fecha os olhos, né? Coloca a mão aqui, fecha os ouvidos, inspira e expira como se fosse um zumbido de abelha, emitindo o som ma, né? Que é Então a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos. Se alguém quiser experimentar, ó. Isso acalma, isso leva a nossa atenção para dentro, né? Crise de pânico, yoga também ajuda. O que a gente vai fazer? Expirar pela boca forçosamente. Vai convidar a pessoa a se deitar, dependendo se ela estiver, por exemplo, tendo uma crise de pânico no trabalho, em algum lugar, ela pode se deitar até na mesa, apoiar a parte de cima do corpo na mesa, né? Respirar ali, né? E também ela pode fazer algumas vezes essa expiração forçosa, né? Ela pode também assumir essa postura de alinhar, né, a mão Surya Namaskar, inspirar, levar a cabeça para trás, né? Puxar o pescoço para frente, então para tirar um pouco dessa tensão de uma maneira gentil, e depois vai para a postura da criança, né? Então abaixa, fica ali, testa no chão e fica emitindo som de ma.
fica fazendo assim, isso acalma também. Atenção, paciente com trauma, por exemplo, violência sexual, essa postura não é indicada, porque isso aqui dá uma sensação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que estar ligado nisso também. Então, a ideia é a gente individualizar a intervenção. Nossa senhora, eu já passei muito do meu tempo. E é o projeto que a gente está fazendo lá na FUIG, que é o quê? E eu vou pedir a ajuda de vocês, quem quiser depois, né? A gente está traduzindo as escalas que são usadas lá na Índia para a gente poder entender melhor o funcionamento das pessoas de acordo com a filosofia védica, da yoga e da Ayurveda, para então ver como é que isso se correlaciona com alguns outros aspectos da psicologia. A gente deu curso aqui em BH, né, para idosos, um professor da Índia veio para cá, a gente deu um curso para profissionais da saúde, a gente abriu um workshop também para quem quisesse participar e a gente ensinou as práticas lá. Então, elas podem, as práticas contemplativas, elas são uma maneira experiencial de aprender, né? Podem ser utilizadas para diversos transtornos. E o importante aqui é que a gente crie um espaço sagrado, seguro, para processamento de sensações intensas, né? De pensamentos e emoções desafiadores, de maneira com que a pessoa consiga se reconectar com o seu corpo, se autorregular, desenvolver. E aí, a partir dessa capacidade de autorregulação, ela consegue se conectar melhor com o outro, né? Então, alguns cuidados. Anamnese completa, começar devagar, começar simples, explicar, demonstrar, fazer junto. E quando a gente faz junto, o nosso olho fica sempre aberto para a gente estar atento como é que a pessoa está, né? E a gente vai ancorando, contendo, né? Convidando a pessoa a se ancorar e a conter tudo isso que acontece, né? A gente pode utilizar de elementos familiares, palavras familiares, né? Assim, coisas que a pessoa já entende. E aí, modificação de comportamento, como o Berinho estava falando, a gente vai conectar com o Sankalpa. O que é o Sankalpa? A intenção, a visão de vida. Então, para que eu estou praticando isso? Qual que é a importância disso? Então, toda vez que eu for praticar, eu posso, nos primeiros instantes, né, dar uma atenção e chegar e falar assim, tá, qual que é a minha intenção nesse momento? Então, a oração também tem essa intenção, né? E lembrando que é sempre uma sugestão, a gente precisa anotar, fazer, talvez convidar o paciente a observar essa relação, né? Se ele está numa agenda de controle ou se ele está mais orientado para aceitação, quando ele ultrapassa os limites. E é um processo de aprendizagem, né? Com equanimidade, menos reatividade. Bom, vou cortar minha aula aqui, já falei demais. A ideia não é a gente se virar um chilelê, né? Assim, alienado. A ideia é que a gente consiga se conectar melhor com, né? Então, tem essas críticas aí, né? Então, o mindfulness branco, o mindfulness, porque tudo, como tudo na vida, foi conectado com o capitalismo, né? Está sendo vendido como meios de produção, aumentar meios de produção e dar mais lucro para as empresas, mas não é isso, né? O que a gente está querendo promover é mais consciência, que promove mais interdependência, nos ajuda a modificar nossa conduta. Então, a gente pode fazer práticas de concentração, que é dharana, conexão com o momento presente, práticas de atenção ao todo, que a gente pratica dhyana e self como contexto, e práticas generativas, onde eu não só estou consciente do que está acontecendo, mas eu estou promovendo estados mentais positivos, como práticas de gratidão, de bondade amorosa, né, que é metta. A gente pode fazer essas práticas também, que também são, né, da compaixão, como a Berinha falou, que vão nos ajudar, talvez, a promover mudanças. A gente vai se conectar com os aspectos éticos, né? E isso pode ser traduzido para a linguagem ACT como ações valorizadas. Então dá para ver que sempre tem uma conexão, né? Tem no yoga, tá ali na linguagem do mindfulness, também tá na linguagem da psicologia ocidental. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E aí, nessa ideia de criar um espaço seguro e sagrado, às vezes a gente quer propor uma coisa para o paciente e ele está num outro momento. Então, qual que é o convite? Chega do lado do paciente. Às vezes a gente tem que ir pro lado negro da força. A gente não vai ficar empurrando na intervenção. Se o paciente está muito agitado, a gente não vai ficar convidando ele a sentar. A gente precisa encontrar o paciente onde ele está, né? Então, vamos pro lado negro da força, se for necessário, né? Vamos encontrar o paciente onde ele estiver, né? E aí, a partir do momento que a gente está lado a lado com o paciente, aí a gente pode começar a desenvolver, ele se sente seguro para começar a desenvolver habilidades, né? E aí a gente fica ali como Yoda. Brincadeira. Mas a gente fica ali convidando ele a desenvolver essas habilidades. A ideia é a gente estar junto. E aí, lembrando que o mindfulness é para mim e é para o paciente. O que eu posso passar são alguns desafios. Então, resumindo, né? 1 minuto de respiração, de prática de respiração, pode ser tudo o que precisa. E lá você está, ligado com a sua própria natureza, compassivo e curioso. E lá você está. Mais uma vez,
um espelho, né, sem manchas, presente, pronto para responder, de maneiras que vão sustentar a jornada do seu próximo cliente, que vão sustentar essa jornada dele para uma saúde mental de boa qualidade, né? Então, às vezes, entre um paciente e outro, 1 minuto de respiração, para a gente sair desses hábitos mentais, se unir com a gente mesmo, existir no mundo com consciência. Aqui são, desculpa, gente, pelo tempo, me empolguei muito. Aqui são alguns dos livros, né, que podem nos ajudar. E na dúvida, se perdeu, não está fazendo mais, começou a praticar e parou, conselho do Goenka, né, lá do Vipassana, start again, né, começa de novo. E aqui é o link do Tele Yoga que eu falei para vocês. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou nessa jornada.